Nossa, é mais estranho gravar assim. Enfim. Olá, gente. Boa tarde, buenos dias, buenas tardes e buenas noites. Iremos falar agora sobre funções oxigenadas, tá? Então, o objetivo de hoje não é simplesmente vocês gravarem, decorarem formas. É muito mais do que isso. É saber o significado dessas formas, saber o significado dessas substâncias aplicada ao seu dia a dia, inclusive ao seu bem-estar, à sua saúde, às aplicabilidades no dia a dia, certo? Então vamos lá, sobrevivência química e ODS-3. Antes de tudo, a gente tem que saber o que é uma ODS-3. Segundo a ONU, estabeleceu 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Uma delas é a ODS-3, que promove o bem-estar e a saúde social, certo? Então, iremos alinhar química orgânica com ODS-3, isto aplicando... Muito bem, vamos lá. Buenos dias, buenas tardes e buenas noites. Estamos aqui nesse Mais Bate canal sobre funções orgânicas, certo? Como eu já tenho falado para vocês, nosso tempo está curto, então eu preferi gravar essas videoaulas aqui para vocês, até mesmo para facilitar a sua aprendizagem e revisão e pensando aí não só numa questão de prova paulista e tudo mais, mas é muito mais do que isso. É você saber o significado de uma substância, o porquê ela é boa, o porquê ela é ruim, o porquê ela é prejudicial para você e para sua família, certo? Então, temos aqui sobrevivência química e ODS-3. Então, primeiramente, o que é o ODS-3? O ODS-3 é Objetivo do Desenvolvimento Sustentável, estabelecido por quem? Pela ONU, onde ela estabeleceu 17 metas. Uma delas é o ODS-3, que promove a saúde humana, o bem-estar humano, certo? Então, aqui, ó, essa não é uma aula sobre decorar formas, é uma aula sobre saúde e bem-estar, certo? Identificar funções orgânicas é a habilidade de prever o impacto de uma molécula. Então, por exemplo, muitas vezes você vê lá H2O, CH4, aí você fica, nossa, o que é isso? Né? O que isso tem a ver com a minha vida? Tudo, tudo. Quando a gente vê lá H2O, é a molécula de água. Quando a gente vê H2O2, isto é água oxigenada, é completamente diferente. Ou seja, um oxigênio a mais muda totalmente a propriedade, a função e a aplicabilidade dessa molécula, certo? Justo? Então, primeiro, três objetivos principais. Identificação cirúrgica, isto é, você visualizar uma molécula, entender, esta molécula faz parte do grupo funcional álcool, esta molécula faz parte do grupo funcional ácidos carboxílicos, e por aí vai. Por quê? Imagine só, Neymar, famoso Neymar, né, que deu toda aquela coisa, será que vai para a Copa, será que não vai? Quando ele está com a camisa da seleção brasileira, todos que olham ele, independente se conhece ele ou não, claro que todos conhecem ele, mas independente ou não, vai saber, opa, ele é brasileiro. Mas quando a gente vê um jogador com a camisa da Itália, a gente vai dizer o quê? Opa, esse cara é italiano. Se é do México, é mexicano, e por aí vai. Cada molécula também tem sua identidade. Então, imagine só, Amanda, Felipe, todos vocês, né, que estão assistindo essa videoaula aqui, Matheus, Silva, Maria Eduardas, enfim, tantas Maria Eduardas, né, que temos aí no segundo ano. Quando a gente vê vocês, ou seja, Amanda Nunes, segundo A, Maria Eduarda Silva, segundo C, e por aí vai, gente. E por aí vai. Breno, segundo F. Então, cada um tem sua identidade. Então, vocês, estudantes, são as moléculas. Logo, vocês têm um nome. Então, Maria Eduarda, Amanda e por aí vai. Porém, vocês fazem parte de uma turma, ou seja, vocês fazem parte de um grupo, bem assim são as moléculas orgânicas. Então, tem moléculas que fazem parte do grupo funcional álcool, tem outras que fazem parte dos ácidos carboxílicos e por aí vai. Então, esse que a gente vai desenvolver, mas não só a parte química, técnica em si, mas sabendo a sua aplicabilidade, beleza? Então, vamos lá, passando aqui, deixa eu ver. Aqui, esta molécula chamada metanol. No ano passado, infelizmente, houve casos de intoxicação devido ao metanol, ou seja, bebidas alcoólicas adulteradas, ou seja, ao invés de ter etanol que pode ser consumido, mas eles colocaram metanol. Então a gente vê aqui, ó, metanol, carbono ligado a quantos hidrogênios? Um, dois, três, e ligado a um oxigênio, e o oxigênio ligado a um H. Ou seja,
Este metanol de apenas um carbono, ele pode causar a morte de um ser humano. Inclusive cegueira. Isso é muito sério mesmo. Porém, todavia, entretanto e contudo, devido ter mais um carbono, ou seja, apenas um carbono a mais, muda totalmente a molécula. Então, por que eu coloquei aqui? Metanol veneno. Porque quando ele é metabolizado pelo fígado, a partir de uma enzima específica, libera toxinas extremamente péssimas para o ser humano. E o etanol, o que aconteceu? Então, teve pessoas que foram identificadas que houve intoxicação e os médicos e médicas de plantão, os enfermeiros e enfermeiras, administraram, ou seja, colocaram intravenoso o quê? O etanol. E aí você pode estar pensando, nossa, professor, como assim? O cara foi contaminado pelo metanol e vai usar etanol. Por quê? O nosso fígado, existem substâncias, que enzimas nada mais é do que substâncias que quebram moléculas, catalisam reação, ou seja, são os nossos catalisadores biológicos. Então, tanto metanol e tanto etanol, eles têm uma velocidade. Essa enzima, ela não gosta tanto do metanol, ela gosta do etanol. Então, quando o médico diz assim, olha, administre, coloca intravenoso o etanol, e a enfermeira, o enfermeiro vai lá e faz isso, a enzima começa a metabolizar quem primeiro? O etanol. E é nesse momento que o metanol está saindo do sangue. E aí que está a tática médica. Então, ao invés de... Não tem como eles chegarem e pegar o sangue da pessoa e trocar o sangue total. Não. Enquanto essa enzima está metabolizando o etanol, que está presente nas bebidas alcoólicas, o metanol está saindo aos poucos pela urina, pela urina está sendo excretado. Ou seja, é uma forma, é uma abordagem que os médicos encontraram para evitar que a pessoa fique cega e, claro, leve a óbito. Então, apenas um carbono de diferença. Metanol, um carbono com uma hidroxila. Etanol, dois carbonos com uma hidroxila. E aí, toda substância orgânica, preste bem atenção. Lembra que eu falei que os hidrocarbonetos são compostos orgânicos formados apenas por átomos de carbono e átomos de hidrogênio. Por isso que de hidrogênio, carboneto de carbono. Agora entra o átomo oxigênio na história. E aí, dependendo com que ele está ligado e a forma, né, que ele está ligado, muda tudo, certo? Então, aqui, ó. Aqui, carbono tem que realizar quantas ligações? 4. Ele realizou 3 com hidrogênio. Aí, aqui, tem um O de oxigênio, átomo de oxigênio, ligado a um átomo de hidrogênio. Quando o oxigênio está ligado ao hidrogênio, nós damos o nome de hidroxila. Ou a gente sempre chama assim, OH, ou seja, O de oxigênio e hidrogênio ligado. OH é uma hidroxila, certo? Esta hidroxila, que é o OH, esse grupo aqui, imagine esse grupo como se fosse a bandeira, como se fosse a camisa da seleção brasileira. Ou seja, quando a gente vê uma molécula que tem uma hidroxila, oxigênio e hidrogênio junto, ligada a um carbono que realiza apenas ligações simples, nós dizemos que esta molécula pertence a quê? Pertence à função orgânica ao. Simples assim. Olha aqui o etanol, desculpa. Ele tem dois carbonos, certo? Esse carbono aqui, ó, está sendo ligado a uma hidroxila que tem oxigênio e hidrogênio juntos. Ou seja, hidroxila ligada a um carbono que realiza ligação simples entre carbonos. Ou seja, o carbono que liga a hidroxila, o H, ele também tem que realizar uma ligação simples com outro carbono. Se isso ocorrer, também é uma molécula que pertence à função orgânica alfa. Simples assim. É o mesmo que dizer, isto é a camisa da seleção brasileira. Pegaram a visão? Tá? Aqui, ó. Opa. Próximo tema. A gente vê aqui, ó. Aldeído. Os aldeídos, o famoso formaldeídos, o famoso formol. Certo? Então, aldeído tem carboneiro. Então, não se assuste com esse nome. É muito simples. É simples. É o carbono que realiza uma ligação dupla com quem? Com o oxigênio. Simples assim. Ou seja,
Quando a gente falar em carbonila, estamos falando de um carbono, átomo de carbono, ligado, fazendo uma ligação dupla com átomo de oxigênio. Simples. Certo? E aí tem um ponto a mais. Quando esse carbono está realizando uma ligação simples com oxigênio e também está realizando uma ligação simples com hidrogênio, aqui a gente diz que essa molécula orgânica faz parte da função orgânica aldeído. Simples. É o mesmo dizer que aqui você está vendo a camisa da seleção da Argentina. Ou seja, toda molécula orgânica que você vê, carbono na ponta, sempre ligado por uma ligação dupla com oxigênio, uma ligação simples com hidrogênio, estamos vendo uma molécula que pertence ao quê? Ao grupo funcional aldeído. Simples assim. Certo? Então, gente, aldeído, quais substâncias que faz parte do grupo aldeído? Formaldeído. Ou seja, muitas mulheres e muitos homens ainda utilizam formol para fazer alisamento. Ou também se utiliza formol para a conservação de cadáveres, por exemplo. Né? Então, são substâncias extremamente tóxicas. E assim, de coração, não recomendo você fazer alisamento com formol. Se você for fazer alisamento de cabelo, beleza, maravilha. Mas sempre pergunta, não, tem formol? Ah, tem. Ah, então, tchau e beijo. Porque não vale a pena, gente, é muito ruim. Mesmo que está numa quantidade pouca, mas não recomendo, certo? Aí, temos aqui a famosa acetona, porque minha esposa estava até pintando, estava até retirando. Eu não peguei aqui o acetona. Acetona é um removedor de esmalte, que vocês meninas, principalmente as meninas, utilizam bastante, e os meninos também, né? Quando vai colocar uma base, enfim. Removedor de esmalte faz parte de quem? Do grupo funcional do time de quê? Cetona. Ou seja, a carbonila, lembra da carbonila? Que é um carbono que realiza uma ligação dupla com oxigênio. Ligado, ó, esse carbono que realiza uma ligação dupla com oxigênio, ele está no meio de dois carbonos. Portanto, se ele está no meio de dois carbonos, esse carbono está no meio de dois carbonos e ele também realiza uma ligação dupla com o átomo de oxigênio, nós dizemos o quê? Que esta molécula faz parte do time da função orgânica cetona. Então é o mesmo que a gente está vendo aqui, por exemplo, a camisa do Paraguai. Ou seja, todos os jogadores que possuem a camisa do Paraguai, nós dizemos o quê? Eles são paraguaios. Pegaram a visão? Certo? Então, este camarada aqui, que nós damos o nome de propanona, nada mais é do que removedor de esmalte que está presente. Hoje já existe alguns removedores de esmalte que não tem mais acetona, já que a acetona também tem suas características, pode deixar um pouco esbranquiçado e por aí vai. Certo? Dúvidas? Perguntas? É nóis. Próximo. Aqui, gente, prestem bem atenção. Aqui, secando o grupo funcional, pontes de hidrogênio. Então, o oxigênio, lembra dele? Por isso que a gente diz que é funções oxigenadas, certo? Então, sempre o oxigênio está no meio aí. Mas, dependendo como ele está ligado, muda tudo. Simplesmente assim. Então, vamos lá. Quando o oxigênio, desculpa, olha o oxigênio aqui, ó. Pegou? O oxigênio está no meio de dois átomos de carbono, realizando uma ligação simples entre dois carbonos, ou seja, é o mesmo dizer que assim, eu sou o oxigênio, certo? Aí, essas plantinhas aqui são carbono, certo? Então, ou seja, eu sou oxigênio e aqui são os dois carbonos. Eu estou realizando uma ligação simples com cada uma dessas plantinhas, que a gente está fazendo de conta que são os átomos de carbono. Portanto, eu faço parte da função orgânica éter. Simples assim. Ou seja, todos os compostos orgânicos que o átomo de oxigênio está ligado aos outros dois átomos de carbono, ou seja, o oxigênio está no meio de dois carbonos, então é uma espécie de dizer assim, ele está sendo um vela. Imagina só, tá dois casais e tá lá uma pessoa segurando o vela. Então é o oxigênio nesse caso, que é o nosso éter. Certo? Outra coisa, existem os ésteres. Ésteres que estão presentes aonde, gente? Nos aromatizadores, nos sabor. Já ouviu falar aqui? Ah, isso tem sabor laranja, isso tem sabor baunilha.
Tudo isso é provocado por quem? Pelos ésteres, pelas substâncias que fazem parte da função orgânica éster. E como a gente identifica essa substância, se ela é éster ou não? Simples. Aqui, ó, carbono, certo? Este carbono está ligado a uma ligação dupla com oxigênio, que não é a nossa carbonila. Porém, todavia, entretanto e contudo, este carbono também está ligado a um outro átomo de oxigênio. Aqui muda o jogo. Esse carbono não só está ligado a um átomo de oxigênio, ele está ligado a outros dois átomos de oxigênio. Então, é pensar, carbono realiza uma ligação dupla com outro átomo de oxigênio e também este carbono realiza uma ligação simples com outro oxigênio. E esse oxigênio vai se ligar a outro carbono. Ponto. Quando você vê carbono, ligação dupla com oxigênio, ligação simples com oxigênio, e esse oxigênio realizando uma ligação simples com carbono, estamos visualizando substâncias que pertencem a quem? A função orgânica ésteres, certo? A diferença de éter é o quê? Oxigênio entre dois carbonos. Éster é carbono ligado a uma ligação dupla com oxigênio e uma ligação simples com oxigênio, certo? E esse oxigênio liga-se a outro carbono. Simples assim, gente. Então, sempre que você for comer, por exemplo, uma bala, tá lá, bala, sabor, laranja. Lembra dos éster. Simples assim, beleza? Próximo. Aqui, traduzindo, nós também devemos dar o nome às substâncias. Então, lembra que eu falei que cadeia principal é a nossa tiradentes, ou seja, que tem o maior número de carbono. Existem também as travessas. Lembra? Atravessa aqui, atravessa ali, atravessa aqui. Ou seja, isso a gente dá o nome de ramificação. Beleza? Então, estrutura, via de tiradentes, cadeia principal, ruas transversais, ramificações. Ou seja, se uma ramificação tem um carbono, é metil. Se tem dois carbonos, etil. E por aí vai. E tem os grupos funcionais, ou seja, sempre que você for nomear uma substância orgânica, você precisa primeiro olhar para onde? Olhar para a função orgânica. Depois você vai olhar para quem? Você vai olhar para as ligações duplas e triplas. Depois você vai olhar para quem? Para as ramificações, certo? Então, aqui ó, é muito simples. Lembra do metano, que é o pum da vaca? Lembra? Metano, CH4. Se esse metano tiver uma hidroxila como metanol, e ele pertence à função álcool, a gente dá o nome de álcool. Se é um aldeído, nós damos o nome, o final dele é ál. Lembra que o hidrocarboneto terminava com a palavra, terminava com o? Então, se é um álcool, se é uma substância que pertence à função orgânica álcool, nós colocamos ol. Por isso, metanol. Porque tem um carbono e é um álcool, então a gente vai terminar com ol. Eta, com dois carbonos, ol. Pegaram a visão? Sim ou não? Aí aqui, ona, se é uma cetona, isto é, propanona, prop de 3 carbonos, an de ligações simples. Ona, por quê? É uma cetona. Simples assim. E aqui tem o éster que eu vou explicar para vocês mais adiante, certo? Aqui, gente, alcoóis. Então, aqui, ó, ligado ao ODS 3,5. ODS 3 e mais especificamente ao ODS 3,5. Prevenção, regra visual, hidroxila, que nada mais é do que OH. Lembra dele? Ó, você pode tanto visualizar o oxigênio fazendo uma ligação simples com hidrogênio ou OH direto. É a mesma coisa, beleza? Então, quantos carbonos tem aqui, gente? 2. Se tem 2 carbonos, nós iniciamos com et. Existe ligação simples aqui? Sim. Portanto, a gente coloca an no meio do nome. E a gente vai terminar como? Com o? Não, ele não é o hidrocarboneto. Ele pertence ao quê? A função orgânica alcoóis. Então, nós iremos dar o nome de et, 2 carbono, ligação simples, an, etanol.
nol, ou seja, termina com O. Então, conexão com a ODS 3,5 ou ODS 3 também. Meta, exige o reforço da prevenção ao tratamento de abuso de substância. Lembrando, jovens e adolescentes, prestem bem atenção. Caso você utilize bebida alcoólica, não utilize bebida alcoólica. Simples. Porque o seu cérebro ele está em plena formação. Ou seja, ele está se formando aí. Por mais aí, dos 25 anos que ele vai de fato estar sólido, estar correto. Então, jovens, não bebam, não utilizem bebidas alcoólicas, não caiam na tentação, isso é só uma cervejinha, isso é só uma dosinha. Não existe. Para o seu cérebro, isso é um veneno, literalmente. Então, você tem duas alternativas, parar de tomar o veneno ou continuar tomando o veneno, só que vai ter consequências. Sempre, gente, não existe. Leis de Newton, lembra isso do primeiro ano? Ação gera uma reação. Talvez você não perceba hoje. Isso é verdade. Talvez você não perceba hoje. Mas lá no futuro você vai perceber. O seu fígado não vai ser o mesmo, o seu cérebro não vai ser o mesmo, o seu organismo não vai ser o mesmo. Então, se tem pessoas que se cuidam, se alimentam e ainda assim adoecem, imagine a pessoa que utiliza bebidas alcoólicas. Então, não tome, não caia na tentação. Isso não é bonito, não é sociável. Fora que, segundo muitas pesquisas indicam que a grande maioria dos adolescentes não querem beber. Bebem por uma questão social. Eu tenho que pertencer a um grupo, então eu vou beber. Não caia nessa maneira. Eu quero uma adrenalina, eu quero algo diferente. Pô, beleza. Vai fazer um esporte radical, vai praticar uma luta, vai fazer um esporte. Entendem? Seja algo funcional para vocês, certo? Outra coisa, etanol, ele também é um solvente. Por quê? Muitos de vocês já devem ter ouvido ou vão ouvir dizer assim, olha, é um solvente alcoólico, ou seja, é o etanol ali. Ele pode também ser um combustível, isto é, ou o etanol puro ou a gasolina, que também tem hoje, né, se atualizou agora, se eu não me engano, salvo engano, vai até 30% da quantidade de etanol junto com a gasolina, né? Então, assim, ele é um combustível extremamente eficiente e um depressor do sistema nervoso central. Presta atenção, o que é isso? Depressor é quando, tipo, apaga a pessoa, quando lentifica a pessoa. Por isso que muita gente diz assim, eu tô sem sono, eu vou beber. Aí a pessoa, entre aspas, dorme. Não é que dorme, a pessoa foi sedada ali. A pessoa foi desligada. É como você pegar um computador, ao invés de você clicar para desligar de forma natural, você vai lá no botão e clica. É isso que acontece. Porém, em termos de sono, se você colocar vários eletrodos e no Instituto de Sono, por exemplo, você vai perceber que a qualidade do seu sono vai ser péssima. Não existe sono bom quando a pessoa utiliza bebidas alcoólicas. Isso não existe. Eu vou fugir dos meus problemas existenciais. Cara, você só está se afundando. Por quê? O seu organismo vai pensar o quê? Olha, então, se eu tomei essa bebida, logo eu dormi, logo eu fugi da realidade. Então eu vou tomar mais. E aí vai indo, vai indo. Quando você percebe, você está viciado. Está viciado. Olha o problema. Ou seja, de um problema vai se tornar um grande problema. Entende? Então não é funcional. Não bebam. Eu sei que muitos de vocês podem cair nessa tentação, mas não bebam. Não utilizem bebidas alcoólicas. E não incentivem ninguém a beber. Principalmente isso, certo? Fora que quem bebe não pode dirigir, porque ele é um depressor do sistema nervoso central. Então, se a pessoa está alcoolizada, logo o seu raciocínio, o seu reflexo, ele diminui drasticamente. E não é à toa que acontece, infelizmente, os acidentes, levando a óbito tanta pessoa que estava alcoolizada e tantas pessoas que estavam lá inocentes, dirigindo de boa, de repente vão um carro do nada. Então, não bebam, não incentive ninguém a beber, certo? Química verde. Compreender a solubilidade do álcool ajuda a entender como ele afeta a biologia humana. Ou seja, o álcool, principalmente o etanol, ele é utilizado para várias coisas. Seja combustível, seja para bebidas alcoólicas, infelizmente, seja para solvente orgânico. Então, assim, é uma molécula extremamente importante. É o mesmo que dizer que etanol é uma espécie de Neymar. Entende? Ele é um coringa. Ele pode, ora, ser um atacante, ora ele pode ser um meio-campo, ora ele pode ser um volante, por aí vai. Certo? Próximo. Aqui, gente, é...
Aqui, ó, propanona, a famosa acetona comercial, que nada mais é do que a gente já comentou, que é o removedor de esmalte, por exemplo. Mas não só isso, ele tem também outras utilidades, como solvente poderoso capaz de quebrar interações de polímeros, ou seja, esmalte de unha. Ele também tem a carbonila, que está presa no centro. Lembra? Carbono realiza uma ligação dupla com oxigênio e este carbono que está realizando uma ligação dupla com oxigênio, ele também está ligado aos outros carbonos. Logo, isto é uma substância que pertence a quem? Ao grupo funcional cetonas ou à família cetona e por aí vai. Certo? Meio ambiente altamente volátil. O que é isso? Quando eu fui com minha esposa um dia na farmácia, né? E aí tinha o removedor de 100 ml e de 30 ml. E aí, a gente tava conversando, eu disse, não, eu vou levar o de 30. Por quê? Muitas vezes eu levo o de 100, deixo lá sem querer aberto e ele vai evaporando. Isto é, volátil, a temperatura ambiente. Então, quando algo evapora a temperatura ambiente, nós costumamos dizer que é uma substância volátil. Não precisa ser aquecida, ela simplesmente evapora. Ou seja, pode sim levar a pessoa a um prejuízo. Então, assim, eu vou levar o de 100 ml, pensando que eu vou economizar, mas pode sair no prejuízo. Então, se você utiliza um removedor de esmalte, que tenha principalmente o propanona, né, acetona, lacre, né, coloca lá no algodão para retirar o esmalte, mas lacre, certo? Porque ele é volátil. E existe ventilação para não irritar as vias aéreas, ou seja, fazendo relação com o quê? Com o DS3. Então, quando você for remover o seu esmalte, fica com tudo fechado. Deixa uma brecha, né? Tem que entrar ar, entendeu? Certo? Aqui, gente, éteres, compostos psicoativos, né? Isto é, droga. Então aqui, ponte de hidrogênio. Percebe que esse oxigênio está ligado com dois carbonos, no meio de dois carbonos. Portanto, dizemos que esta molécula aqui pertence à função orgânica ao quê? Éter. Simples assim. Biologia do éter. A presença do éter na estrutura central de compostos, inclusive, é a base do THC. Isto é uma droga. Então, cuidado, gente, cuidado. Droga não se utiliza, nem por experimentar, nem por qualquer coisa. Por quê? Dependendo das moléculas, é muito difícil sair quimicamente. O seu corpo vai exigir de você que tenha essa química aqui, ó, que tenha essa molécula. Entendem isso? Outra coisa, ODS3 essa característica permite que as moléculas atravessem facilmente a barreira hematoencefálica. Pergunta a Mandinha de biologia que ela vai explicar melhor. Que nada mais é do que a barreira tem lá uma substância. Então, a célula vai permitir se aquela substância vai entrar ou não, certo? Então, ela tem facilidade para isso. Por isso que algumas drogas são tão viciantes. A pessoa usa uma, duas, três vezes, quando vê, tá viciado. Literalmente. É um dependente químico, é uma dependente química. Por isso que droga não se brinca, gente. Não se brinca, não se testa. Não teste, não cai em tentação, certo? Impactando o sistema nervoso rapidamente. Como a gente vê, infelizmente, com o uso de cannabis, crack, por aí vai. Certo? E aqui, cheiro artificial. Lembra que eu falei para você? Tanto sabor, tanto cheiro é devido a esse camaradas aqui. Então, este daqui é um extra, certo? Imita o aroma natural, enganando o olfato. Lembra? Cria cheiros agradáveis para produtos comerciais. Então, cuidado. Muitas vezes o produto está lá, é péssimo, mas eles colocam um cheiro bacana. Ou colocam uma substância que parece ter aquele gosto. No caso, os pods. Né? Quantos de vocês me falaram no ano passado, quando os alunos fizeram um trabalho sobre isso, no sentido de prevenção, falar os malefícios? Nossa, professor, eu uso um que tem um ice, alguma coisa, uma sensação boa. Cara, cuidado. Então, o cigarro tem tudo aquele gosto ruim, mas o pod não. É devido a quem? Aos extras. Substâncias orgânicas, certo?
Visual, preste atenção. Carbono, que está realizando uma ligação dupla com um átomo de oxigênio. E este carbono também está realizando uma ligação simples com outro oxigênio. E esse oxigênio, uma ligação simples com outro carbono. Ou seja, sempre que você visualizar a molécula que tem carbono, ligação dupla com oxigênio, e este mesmo carbono realiza uma ligação simples com outro oxigênio, e esse oxigênio realiza uma ligação simples com carbono, estamos falando de moléculas que pertencem ao grupo funcional éster. Simples assim. Ésteres também nada mais é do que a gordura, a gordura, o óleo, tudo isso é um éster. Esse óleo aqui, ó, saiu da minha pele, também é um éster. Entende? Outra coisa, gente. Ácidos carboxílicos, a função orgânica ácidos carboxílicos. Muitos de vocês, inclusive a mãe, o pai, a avó, o avô, utiliza vinagre para higienizar as hortaliças, frutas e por aí vai. Cuidado! O vinagre, ele tem 96% de água, isto é, vamos fazer uma comparação, é mesmo que dizer assim, olha, 96 ml de água e 4 ml de ácido acético, certo? Ou seja, muito pouco. Segundo, a função do vinagre na higienização não é para matar bactérias, não é para matar bactérias, micro-organismos, e sim para remover minimamente, que não é muito também, mas um pouco de que, gente? Limpeza da sujeira superficial e agrotóxicos. Lembrando que o Brasil é um dos países que mais utilizam agrotóxicos. É algo escandaloso. Lembra-se disso. Dica de vida. Você que é aluno, tem aí 16, 17 anos, se caso você vai votar esse ano, sempre pesquise se o deputado, senador, o que eles acham sobre agrotóxicos. Porque é um veneno. Se você vota numa pessoa que diz assim, olha, temos que usar mesmo agrotóxicos, tá tudo certo, cara, você vai votar numa pessoa que vai votar um projeto de lei para autorizar que tenha veneno na sua comida. Entende? Então, reflitam sobre isso. Agrotóxico é veneno, gente. E existe sim tecnologias e soluções muito melhores e menos prejudiciais ao nosso organismo. Certo? Então, tá lá a hortaliça, como a hortaliça, fruta, verduras, né? Como alface, morango, que tem muito agrotóxico, todo mundo sabe disso. E por aí vai. Então, o que ele faz? Ele tira um pouco, dissolve um pouco desse agrotóxico. Porém, todavia, entretanto e contudo, ele não higieniza. Sempre lembre-se disso. Quem higieniza? Água sanitária. E aí você pode pensar, como assim, professor? Eu uso água sanitária para, né, em lavagem? Não, você vai pegar uma colherzinha, diluir em 1 litro de água e higienizar. Acabou. Depois, é claro, você tem que enxaguar bastante, com muita água corrente, para tirar o excesso de hipoclorito de sódio, que nada mais é do que água sanitária. Certo? Então, dica de vida. Água sanitária, primeiro, você pode até utilizar, falar para sua mãe, para seu pai, enfim, seus familiares, utiliza lá o vinagre, bonitinho e tal, passa lá 10, 15 minutos, tira um pouco do agrotóxico, um pouco da sujeira, um pouco de lavas e por aí vai. Depois, você introduz o quê? Todas aquelas hortaliças, verduras e frutas numa solução de uma colherzinha, mesmo, normal, em 1 litro de água, deixa lá 10, 15 minutinhos e pronto, higieniza. Tá maravilha, tá protegido. Lembra-se? Ah, mas nunca aconteceu nada comigo. Cara, para que você vai dar sorte ao azar? Reflita sobre isso. Certo? Então, o que caracteriza um ácido carboxílico? Uma substância que pertence à turma do ácido carboxílico, da função ácido carboxílico. Eu mesmo dizer assim, olha, o segundo C. O que caracteriza o segundo C, por exemplo? É o que tem carbono, que realiza uma ligação dupla com oxigênio, e que esse carbono realiza uma ligação simples com a hidroxila. Lembra da hidroxila? Está ligada ao carbono, que também está ligado ao outro oxigênio, mas por uma ligação dupla. Toda substância que você visualizar e tiver essa configuração é um ácido carboxílico. Certo? O nome desse camarada aqui nada mais é do que o ácido etanóico. Pegou? Para finalizar, aqui, fenol. Lembra que eu falei da hidroxila? Então não confundam, gente. Álcool são substâncias que possuem a hidroxilas, que é o OH, ligada ao carbono, mas que precisa realizar o quê? Ligação simples.
Esse carbono está realizando uma ligação simples? Não, é uma ligação dupla. Esse conjunto de carbonos aqui, a gente dá o nome de quê? De benzeno, ou seja, de substâncias aromáticas, que tem um anel aromático, que tem 6 carbonos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e que possui ligação dupla simples, dupla simples, dupla simples, ou seja, ligações duplas de forma alternada. Quando uma hidroxila estiver ligada a esse composto aqui, ou seja, um anel benzênico, ele é considerado um fenol. Só uma curiosidade sobre ele, gente. Usado por José Lister como o primeiro antisséptico cirúrgico, revolucionando a saúde, isto é, contribuindo para o DS3. Então, imagine só, lá em 1800 e bolinha, não se tinha nenhum antisséptico. Aí eles descobrem o fenol. Certo? Dúvida, gente? É isso. Outra coisa, lembrando que fenol, ele tem um pH ácido. pH ácido quer dizer o quê? pH abaixo de 7, de uma escala de 0 a 14. E o álcool, ele é neutro, ele tem um pH ali por volta de 7, certo? Outra coisa, gente, aqui, argumentação científica. Moléculas orgânicas como anfetaminas, ricas em nitrogênio, mimetizam neurotransmissores, isto é, prejudicam a sua dopamina. Outra coisa, dependência molecular. O cérebro altera sua fisiologia estrutural para se adaptar ao excesso crônico de estímulo químico. Ou seja, quanto mais utilizar substâncias como drogas, você o quê? Está mudando o quê, gente? A sua fisiologia estrutural. Simples assim, não tem escapatória. Certo? Outra coisa, impacto na ODS-3. A dependência química não é uma falha moral, e sim é um sequestro bioquímico dos seus receptores do sistema nervoso. Ou seja, tratar o vício exige entender a molécula. Então, não deixem de chegar nessa situação. Certo? Vocês são muito sabidos e sabidas. Se você conhecer amigos e amigas que estejam caminhando por esse caminho, digo, né? Acorda, cara. Essa substância pode te dar uma sensação boa hoje, mas a consequência é desastrosa. Não tem outro caminho, certo? Aqui. O que vocês precisam saber? Primeiro, saber que a presença de um aldeído como formol exige ventilação imediata. Percebe a aplicabilidade na sua vida, certo? Então, caso você for fazer alisamento de cabelo no cabeleireiro, não vai ficar lá com tudo fechado. Que o certo mesmo é não utilizar formol. Mas se caso utilizar na composição lá do produto para alisar, diz, abre aí, né? Porque vai dar ruim. Outra coisa, manuseio seguro. Lembrando que solventes cetônicos, isto é, que está pertencendo às cetonas, é volátil, ou seja, cuidado com isso também. Isso vai prejudicar suas vias aéreas. Promoção da saúde, evitar a mistura letal de funções orgânicas incompatíveis, ou seja, isso pode gerar uma bomba para você mesmo, no sentido químico da palavra, certo? E aqui, o impacto oculto do descarte de solventes orgânicos. Muitas pessoas, muitas empresas ainda fazem o descarte incorreto. Lembrando, eu não posso simplesmente pegar uma acetona e diluir e jogar na água. Cara, isso tem um impacto. É claro que normalmente em casa é pouco, então beleza, mas não é bom, tem que ter um tratamento, tem que ter uma remediação em relação a isso. Então aqui, problema, solventes como a propanona, que é a acetona, e éteres de baixo peso molecular são altamente solúveis em água. O que eu quero dizer com isso? Eles se dissolvem em água. Então, se vai se dissolver em água, ou seja, ele vai até... Ou seja, vai contaminar o rio, vai contaminar várias partes da cidade. Outra coisa, impacto local. Descarte incorreto atinge diretamente os lençóis freáticos. Ou seja, vamos supor que São Paulo tem uma crise hídrica, certo? E aí eles não sabem mais de onde tirar água. Para onde o governo vai fazer? Ele vai acessar os lençóis freáticos. Inclusive, o Brasil é um dos países que mais possui uma das maiores reservas de água de lençóis freáticos do mundo, certo? Então imagine só quando vai lá o governador diz, vamos acessar essa água e a água está contaminada, certo? Então, cuidado com isso. Solução química, projetar processos que minimizem o uso de solventes orgânicos, oxigenados, tóxicos, e substituir
por alternativas biodegradáveis. Lembrando que algo biodegradável é algo que é degradável por micro-organismos. É muito mais ecológico, muito mais sustentável e correto, certo? E seu papel não é decorar, e sim proteger a sua água, proteger o seu ambiente, seus familiares. Aqui um resumão para vocês. Função álcool, hidroxila em um carbono que está realizando uma ligação simples. Na nomenclatura, o nome dele vai terminar sempre com ol, certo? Por exemplo, etanol. Aldeído sempre tem um carbono, uma ligação dupla na ponta, portanto vai terminar com al, certo? Cetona, sempre um carbono ligado ao oxigênio no meio, certo? Vai terminar com o quê? Com ona. Éter, um oxigênio entre dois carbonos. É o mesmo que dizer que é uma pessoa que está segurando vela, entendeu? Éster é o que tem um carbono fazendo uma ligação dupla com oxigênio, uma ligação simples com oxigênio, e esse oxigênio está ligando a outro carbono, certo? E o fenol é a hidroxila ligado a um anel aromático. Simples assim, certo? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Lembrando que isto é uma videoaula que envolve todas as funções orgânicas. E eu vou enviar para vocês também listas de exercícios e até resumos para que isso fique mais claro, certo? É isso, no mais, agradeço a presença aí de vocês e por você estar assistindo. Um grande abraço, fique com Deus, até mais, tchau!